No início, veio o primeiro homem. De Adão, a vida começou a se espalhar pela terra, geração após geração. Nomes foram sendo escritos no tempo: homens, famílias, nações. Após o dilúvio, 3 caminhos se abriram diante do mundo. De Sem, Cã e Jafé vieram povos que preencheram a terra. Reinos surgiram, terras foram ocupadas, e a história da humanidade começou a ganhar forma. Mas isso não era apenas uma lista de nomes, era um propósito. Porque através dessas gerações, Deus estava conduzindo algo maior, uma promessa que atravessaria o tempo e mudaria toda a história. 1 Crônicas, capítulo 1, mostra o começo de tudo. De Israel nasceram 12 filhos. 12 tribos formaram uma nação. Mas entre todos, uma linhagem foi separada: Judá. E através do tempo, geração após geração, uma história começou a ser construída. Nem todos permaneceram no caminho. Alguns se perderam e desapareceram na sombra. Mas a promessa não parou. Ela continuou avançando. Cada geração aproximava o tempo do rei, porque de Judá se levantaria um trono, um reino que não teria fim. De Judá surgiu um rei, Davi, e dele vieram seus filhos. Uma linhagem real começava a crescer. E entre eles, um foi escolhido: Salomão. E geração após geração, reis se levantaram em Jerusalém. Mas nem todos permaneceram fiéis, e o reino começou a cair. O povo foi levado para longe. O trono ficou vazio. Mas a linhagem de Davi não terminou. Porque a promessa ainda estava viva. No meio de muitas gerações, nomes foram registrados, histórias foram formadas e a vida seguiu seu curso. Mas entre tantos nomes, um se destacou: Jabés. Seu nome carregava dor. Seu começo não foi fácil. Sua história não parecia promissora. Mas Jabés fez algo diferente. Ele não aceitou o destino que parecia estar escrito. Ele clamou ao Deus de Israel: Ó, que me abençoes e aumentes as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo e me livres do mal. E Deus ouviu sua oração. Sua história mudou. Seu futuro foi transformado. Porque uma vida entregue a Deus nunca termina da mesma forma que começou. E talvez hoje você também carregue marcas, limitações ou histórias que parecem já definidas. Mas assim como Jabés, você pode clamar, e Deus ainda ouve, ainda responde.
porque uma oração sincera pode mudar toda uma história. Rúben, o primogênito de Israel. Mas ele perdeu seu direito, e aquilo que era seu foi entregue a outro. A honra foi dada aos filhos de José, mas a liderança veio de Judá. As tribos se estabeleceram além do Jordão: Rúben, Gade e meia tribo de Manassés. Eles se tornaram fortes e foram à guerra. Na batalha, clamaram ao Senhor. Clame ao Senhor! E Deus respondeu e lhes deu vitória porque confiaram nele. A terra se encheu, o povo cresceu, tudo parecia estar bem. Mas então, eles se esqueceram de Deus. E se desviaram, seguiram outros caminhos e perderam sua direção. Por isso, foram levados para longe, exilados de sua terra. Porque a vitória vem da fé, mas a queda vem do esquecimento. E lembrar de Deus faz toda a diferença. De Levi vieram aqueles que serviriam ao Senhor, uma linhagem separada, escolhida para estar diante de Deus. Entre eles, sacerdotes se levantaram, homens que ministravam no templo, que cuidavam da adoração. Seus nomes atravessaram gerações, de pais para filhos, o chamado continuou. Meu filho, estas palavras são a luz que guia nossos passos. Sim, pai, eu quero aprender tudo. Não para reinar, mas para servir. E em meio ao serviço, a adoração nunca cessou. Santo é o Senhor. Música se levantava, vozes se uniam, e o nome do Senhor era exaltado, porque mais do que posições, mais do que títulos, o verdadeiro propósito era estar na presença de Deus. E ainda hoje, aqueles que se aproximam encontram o mesmo chamado: servir, adorar e permanecer. As tribos de Israel cresceram, famílias se multiplicaram, homens fortes se levantaram, preparados para a batalha. Cada geração carregava sua história, seu nome, seu legado. Mas nem tudo era força, nem tudo era vitória. Houve perdas, houve dor, e momentos que marcaram famílias para sempre. Mesmo assim, a história não parou, a vida continuou, novas gerações surgiram, e o povo seguiu em frente, porque mesmo em meio à dor, Deus ainda estava escrevendo a história. E onde há continuidade, há esperança. Antes que houvesse reis, antes que houvesse tronos, havia nomes. Nomes gravados na memória de um povo, nomes que carregavam promessas, nomes que sustentavam uma nação. De Benjamim nasceu uma linhagem, uma tribo forjada entre batalhas e exílios, homens que habitaram Geba, Maanaim, Jerusalém. E no fim dessa longa cadeia de gerações, um nome se ergue acima dos outros: Saul. Filho de Quis, pai de Jonatas, o primeiro rei de Israel. Mas toda glória tem um preço, todo trono tem uma sombra, e toda coroa pode ser perdida pela desobediência. 1 Crônicas capítulo 8 não é apenas uma lista de nomes, é a memória viva de um povo que nunca esqueceu de onde veio. Quem você é depende de quem veio antes de você. Eles foram levados,
arrancados de sua terra, exilados na Babilônia. Mas Deus nunca esquecia os nomes, porque quando o exílio terminou, os filhos de Israel voltaram. De volta para suas cidades, de volta para Jerusalém. E o templo solicitava de guardiões, sacerdotes que cuidassem do sagrado, levitas que servissem com fidelidade, porteiros que guardassem cada entrada, cantores que enchessem os átrios de louvor. Cada um no seu lugar, cada um com seu chamado dia e noite. A casa de Deus nunca ficou sem cuidado, porque restaurar um povo começa por restaurar a inspiração. Primeiro Crônicas, capítulo 9, não é apenas o registro de quem voltou, é a prova de que Deus restaura o que o pecado tentou destruir. O exílio acabou, a inspiração recomeçou e os nomes foram escritos de novo. Você conheceu o nome dele. Viu sua coroa, seu trono, sua linhagem. Mas toda história tem um lado que ninguém quer contar. Os filisteus avançaram sobre Israel no Monte Gilboa. E o exército fugiu diante deles. Os filhos de Saul caíram primeiro. Jonatas, Abinadab, Malquissua. Um por um, o sangue real foi derramado. E então, as flechas encontraram o rei. Ferido gravemente, Saul ordenou ao seu escudeiro: Atravessa-me com tua espada, atravessa-me agora, para que esses incircuncisos não venham e não escarneçam de mim. Mas o escudeiro recusou, com medo. E Saul se lançou sobre a própria espada. Os filisteus despojaram suas armas, expuseram seus troféus no templo de Dagom. E Israel abandonou suas cidades. Rápido, não podemos parar agora! Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Saul foi infiel, desobedeceu a palavra do Senhor, consultou uma médium. Preciso de uma resposta, o Senhor não me em vez de responde buscar a mais Deus, disso. e por isso o reino lhe foi tirado. O trono estava vazio, e Deus já havia escolhido o próximo rei. Senhor, aqui estou. 1 Crônicas, capítulo 10, não é apenas o relato de uma derrota, é o aviso eterno de que a desobediência sempre cobra seu preço. O trono estava vazio. Mas Deus já tinha um plano. Todo Israel se reuniu diante de Davi, em Hebrom, e disseram: Eis-nos aqui, somos do teu osso e da tua carne. O Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás príncipe sobre Israel. E ali, Davi foi ungido rei, rei de todo Israel. Mas um rei precisa de uma capital. E Davi voltou seus olhos para Jerusalém, a cidade de Jebus, considerada inexpugnável. Os jebuseus disseram: Volta para o deserto, pastor! Aqui você não entra! Vai embora, Davi! Esta cidade nunca cairá! Achavam que eram intocáveis. Mas Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, e Jerusalém caiu. Davi habitou na fortaleza, e a chamou Cidade de Davi. E foi se tornando cada vez maior, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. E ao redor do rei se levantaram os valentes, homens como Jazobeão, Eleazar, Abisai, que sozinhos enfrentaram centenas, que beberam água atravessando linhas inimigas, que nunca recuaram. 1 Crônicas 11 não é apenas a história de um rei,
Senhor, tudo isso é teu. É o começo de um reino. Antes do trono havia o exílio. Quando Davi ainda fugia de Saul, homens começaram a encontrá-lo. Homens valentes, homens escolhidos. Dos benjamitas, parentes do próprio Saul, vieram guerreiros destros com arco e flecha, que usavam tanto a mão direita quanto a esquerda. Dos gaditas, homens de rosto como leões e ágeis como gazelas nas montanhas. O menor deles valia por 100 e o maior por 1000. E quando o Espírito veio sobre Amazai, ele declarou: Teus somos, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz a ti, porque o teu Deus te ajuda. O Senhor te trouxe até mim, e eu te recebo como chefe do meu exército. E Davi os recebeu e os fez chefes de suas tropas. Então vieram a Hebrom, dia após dia, tribo após tribo, até que o número era como o número das areias do mar. 1 Crônicas 12 nos mostra que um rei não se levanta sozinho, porém Deus levanta um exército. Havia algo que pesava no coração de Davi. A arca do Senhor estava esquecida. E Davi disse a todo Israel: Há algo que pesa no meu coração. A arca do nosso Deus está esquecida. Se vos parece bem, e se for da vontade do Senhor, tragamos a arca do nosso Deus para nós. E foram buscar a arca de Deus, da casa de Abinadab, e havia grande celebração. Mas então, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e tocou a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ali ele morreu, diante de Deus. E Davi ficou perturbado, porque o Senhor tinha feito aquela brecha contra Uzá. Como trarei a arca de Deus até mim? Como me aproximo do Santo de Israel? E Davi teve medo de Deus naquele dia, e a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Mas obrigado. Obrigado por estar aqui. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas 13 nos mostra que a santidade de Deus não se negocia, nem mesmo com boas intenções. O reino de Davi estava sendo confirmado. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros. Senhor, não fui eu que me estabeleci aqui. Foste tu. Todo este reino é teu. E Davi reconheceu que o Senhor o havia estabelecido como rei sobre Israel e que o seu reino havia sido exaltado, por amor ao seu povo. Mas os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel e subiram em busca dele. E Davi consultou a Deus. Subirei contra os filisteus? Os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. E Davi os feriu e disse: Deus rompeu os meus inimigos pelas minhas mãos, como se rompe uma represa de águas! Mas os filisteus voltaram, e Davi consultou a Deus novamente. E Deus disse: Não subas atrás deles, rodeia-os, e vem contra eles defronte das amoreiras. E quando ouvires o som de marcha nas copas das amoreiras, então sairás à batalha, porque Deus terá saído à tua frente. Preparem-se! E Davi fez como Deus lhe ordenou, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. E o nome de Davi se divulgou por todas as terras. E o Senhor pôs o temor dele sobre todas as nações. 1 Crônicas 14 mostra que o segredo da vitória de Davi
Não era a sua espada, era a sua obediência. Davi preparou um lugar para a presença de Deus, mas dessa vez ele faria diferente. Ele se lembrou do erro, da forma errada, da pressa, da falta de reverência e decidiu corrigir. Porque a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. Então Davi chamou os levitas, separados, escolhidos, consagrados, para carregar a arca do Senhor, como Deus havia ordenado, sobre os ombros, com santidade, com temor. E então eles começaram a caminhar, passo a passo, com cuidado, com reverência e com obediência. E dessa vez, Deus estava com eles. A cidade começou a se encher de som, instrumentos ecoavam, cânticos se levantavam, a alegria tomava conta do povo. E Davi, rei em Jerusalém, coroado, se levantou diante do Senhor e dançou, com todas as suas forças, sem orgulho, sem reservas, sem medo, porque quando a presença de Deus retorna, o coração responde. Mas nem todos entenderam. Mical, filha de Saul, observava de longe, e em seu coração desprezou Davi. Mas Davi não parou, porque ele sabia que agradar a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. E naquele dia, Jerusalém se encheu de celebração, porque a presença do Senhor havia voltado, e tudo foi restaurado. Em meio ao eco distante das trombetas e ao som crescente dos cânticos, Jerusalém desperta, a glória retorna, a presença se aproxima. A arca da aliança finalmente encontra o seu lugar, e no centro de tudo, um rei, Davi. Não exaltado em seu trono, mas rendido diante de Deus, ele dança, não para os homens, mas para o Senhor dos exércitos. Sacrifícios sobem aos céus. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então um cântico rompe o silêncio. Cantai ao Senhor toda a terra. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória e majestade estão diante dele. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Hoje Deus ainda procura um lugar, não feito por mãos, mas no coração. Você tem preparado um lugar para Ele? A noite cai sobre Jerusalém, e dentro do palácio, Davi reflete. Eu moro em casa de cedro, mas a arca do Senhor está em uma tenda. O desejo nasce, construir uma casa para Deus. Natã responde. Dize-me, Natã, o que devo fazer quanto a este assunto? Faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Mas naquela noite, Deus fala. Não serás tu quem me edificará uma casa. Eu te tirei do pasto e estive contigo por onde andaste. Eu farei uma casa para ti. Uma promessa é liberada, um reino estabelecido, um trono para sempre. Não era sobre o que Davi construiria, mas sobre o que Deus já havia decidido estabelecer. Quem sou eu, Senhor? Davi se rende. Para que me tenhas trazido até aqui. E então, a verdade ecoa. Deus não procura construções. Ele estabelece promessas. Não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Ele decidiu fazer em você. Em 1 Crônicas 17, vemos um Deus que transforma intenções humanas em promessas eternas. Depois disso, Davi avança. Reinos se levantam, nações se opõem.
Mas algo mudou. A mão do Senhor está com ele. Os filisteus caem, os moabitas se rendem, e por onde Davi passa, a vitória o acompanha. Reis se levantam contra ele, exércitos se unem, mas não conseguem resistir, porque não era apenas guerra, era propósito. Tesouros são trazidos, ouro, prata, bronze, tudo consagrado ao Senhor. E o nome de Davi se espalha entre as nações. Mas no meio das conquistas, ele não se exalta. Ele governa com justiça, com retidão. E estabelece ordem em todo Israel, porque a verdadeira vitória não está apenas em vencer batalhas, mas em permanecer fiel quando Deus te faz prosperar. Porque quando Deus está à frente, nenhum inimigo permanece de pé. Em 1 Crônicas 18, vemos que a verdadeira vitória não vem da guerra, mas de caminhar com Deus em cada batalha. Em 1 Crônicas 19, um rei morre e um novo governo se levanta. Davi decide honrar, Ide e levai palavras de bondade. mostrar bondade, e envia mensageiros, mas aquilo que era paz é interpretado como ameaça. Eles não vieram por paz. Eles vieram espionar. Vozes se levantam, suspeitas crescem, e então a honra é atacada. Barbas cortadas, vestes rasgadas, homens humilhados diante das nações. O erro está feito, e agora a guerra é inevitável. Exércitos se levantam, alianças são formadas, e Israel se vê cercado. Mas em meio à pressão, uma voz se levanta. Sede fortes e pelejemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Por nosso povo e por nosso Deus. E então a batalha começa, o caos se instala. Mas algo permanece firme, a coragem. Os inimigos recuam, as alianças se quebram e a vitória se estabelece. Nem toda guerra começa com espada. Algumas começam com decisões erradas. Mas quando o povo permanece firme, Deus transforma conflito em vitória. Em 1 Crônicas 20, o tempo da guerra volta a chegar. Exércitos marcham, batalhas continuam. E enquanto os homens lutam, Jerusalém permanece firme. Joabe lidera o exército Cercai a cidade! e Rabá é cercada. Ninguém entra, ninguém sai! Os muros cedem, a cidade cai. E a coroa do rei inimigo O Senhor te deu esta vitória. é colocada sobre a cabeça de Davi. Vitória após vitória, conquista após conquista. Mas a guerra ainda não terminou. Gigantes se levantam. Homens de grande força, de aparência assustadora, desafiam Israel. E mais uma vez, o confronto é inevitável. Hoje essa batalha termina. Mas eles caem, um por um, diante dos valentes de Davi. Não apenas o rei vence, mas aqueles que caminham com ele, porque a vitória não está em quem parece mais forte, mas em quem está ao lado certo da batalha. Em 1 Crônicas 21, uma decisão muda tudo. Satanás se levanta contra Israel e incita Davi a confiar não em Deus, mas em números. Vai, percorre Israel e traze-me o número do povo. E Davi ordena, mesmo com alertas, mesmo com resistência. O Senhor multiplique o povo 100 vezes mais. Mas por que deseja o rei isso? É uma ordem minha, Joá, não questione. Trará punição sobre todos nós. Por que trazer culpa sobre Israel? Obedeça, é minha decisão. O censo é feito, Pequei gravemente. e quando termina, a consciência pesa. Fiz loucura. O erro é percebido, mas já é tarde. Então Deus responde: Assim diz o Senhor.
Escolhe para ti 3 coisas te proponho. 3 caminhos são colocados diante de Davi: fome, derrota ou peste. E o rei escolhe cair nas mãos de Deus. Estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Então o juízo vem, uma peste se espalha, vidas são ceifadas, o sofrimento toma a terra, e o anjo do Senhor se levanta sobre Jerusalém. A destruição está próxima. Mas Davi clama: Fui eu que pequei. Fui eu que cometi a maldade. Mas estas ovelhas, que fizeram? E Deus responde. O anjo para, e naquele lugar um altar é levantado. Sacrifícios são feitos, fogo desce dos céus e a paz é restaurada. Em 1 Crônicas 21, vemos que uma decisão errada pode gerar grandes consequências, mas também aprendemos que, quando há arrependimento verdadeiro, a misericórdia de Deus sempre prevalece. Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor. E naquele momento, Davi compreende: o lugar do sacrifício se tornaria o lugar da presença. Ali seria edificada a casa do Senhor. Mas não por suas mãos. Não serei eu. Homem de guerras, marcado por batalhas, Davi recebe outra missão: preparar. Então o rei começa a agir. Mas eu prepararei tudo. Reúne ferro em abundância para portas e estruturas, bronze sem peso, madeira sem medida, pedras trabalhadas, tudo pronto para a construção. Um templo grandioso. Uma casa grandiosa para o nome do Senhor. E então ele chama seu filho. Salomão, meu filho. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Davi não entrega apenas materiais, entrega direção. Conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração íntegro. Se o buscares, ele se deixará achar. E diante dos líderes de Israel, ele ordena: ajudem meu filho. Levantem-se e edifiquem o santuário do Senhor. Em 1 Crônicas 22, aprendemos que nem sempre seremos nós a concluir a obra, mas podemos ser aqueles que a preparam, porque quando Deus estabelece um propósito, cada geração tem o seu papel, e obedecer é fazer parte de algo eterno. Meu tempo está chegando ao fim. Em 1 Crônicas 23, Davi, já avançado em idade, olha para o futuro de Israel. Salomão, meu filho, tu reinarás sobre Israel. Salomão é estabelecido como rei. Mas o trabalho ainda não terminou. Agora é tempo de organizar o serviço do Senhor. Davi reúne os levitas, milhares deles, separados, escolhidos, preparados, homens destinados, não para a guerra, mas para o serviço santo. Uns para administrar, outros para guardar os portões, Vigiem as entradas. e muitos para louvar. Tudo com ordem, tudo com propósito. Porque servir ao Senhor não é improviso, é dedicação, é estrutura, é entrega. E então Davi declara: O Senhor deu descanso ao seu povo e habita em Jerusalém para sempre. e os levitas já não carregarão o tabernáculo. Em 1 Crônicas 23, aprendemos que Deus não é Deus de desordem, mas de propósito, e até o serviço invisível é essencial no plano dele. Em 1 Crônicas 24, a ordem continua a ser estabelecida, mas agora o foco muda. Não são apenas levitas, são os sacerdotes, filhos de Arão, escolhidos para ministrar diante do Senhor. Entre eles, duas linhagens se destacam, Eleazar e Itamar.
Mas havia um desafio. Os descendentes de Eleazar eram mais numerosos, e era preciso justiça, era preciso equilíbrio. Então, diante de Deus, Davi toma uma decisão. Não haverá favorecimento. A decisão virá do Senhor. Diante dos líderes, dos sacerdotes e dos levitas, os nomes começam a ser chamados, um por um. 24 grupos são formados, cada grupo com seu tempo, cada sacerdote com sua ordem, cada função com propósito. E assim, o serviço no templo é organizado, não pelo acaso, mas pela direção de Deus. Nomes são registrados, famílias são definidas e o ministério é estruturado, porque diante do Senhor, até o detalhe importa. Em 1 Crônicas 24, aprendemos que Deus estabelece ordem, até naquilo que parece pequeno, e quando Ele escolhe, Ele também organiza. Nada é aleatório, tudo tem propósito. Dediquem homens para o louvor do Senhor. Homens que ministrem com instrumentos. Em 1 Crônicas 25, o som da adoração começa a ganhar forma. Davi, junto aos líderes, separa homens para um chamado diferente. Asaf, Emã, Jedutum, nomes escolhidos para profetizar com harpas, com símbolos, com liras. Não apenas tocar, mas declarar. Não apenas cantar, mas liberar palavras de Deus. Filhos, discípulos, gerações sendo levantadas, treinados, preparados, consagrados. E então, mais uma vez, a ordem é estabelecida. Por sorteio, cada grupo em seu tempo. Cada músico em seu turno, do maior ao menor. Do mestre ao aprendiz, todos com o mesmo propósito, louvar ao Senhor. E o som se levanta, não como entretenimento, mas como adoração. Uma adoração organizada, uma adoração profética, uma adoração viva. Neste capítulo aprendemos que louvar também é servir. E quando a adoração é ordenada, ela se torna poderosa. Nas sombras das portas sagradas de Jerusalém, homens de nome e de caráter tomaram seus postos. Não eram reis, não eram profetas, eram porteiros, e ainda assim o próprio Deus os escolheu. Davi, o rei guerreiro, sabia que a casa de Deus precisava de mais do que pedras e ouro, precisava de servos fiéis. E assim foram designados os coraitas, os filhos de Obed-edom, os descendentes de Merari, cada família uma porta, cada porta uma responsabilidade sagrada. As sortes foram lançadas com equidade, pequenos e grandes, todos iguais diante de Deus. Tudo que foi dedicado ao Senhor aqui está guardado. E os tesoureiros, guardiões das ofertas e dos despojos de guerra consagrados ao Senhor. O que conquistamos na batalha pertence ao Senhor. Devolvemos a Ele o que é dele. A lição ecoa pelos séculos. Fidelidade vale mais do que visibilidade. Deus não só olha para os púlpitos, Ele olha para as portas, para os bastidores, para aqueles que servem onde ninguém aplaude. Obed-edom foi abençoado não por sua fama, mas por sua fidelidade. 62 descendentes seus ergueram-se como homens capazes, fruto de um coração que não fugiu da responsabilidade. Seja porteiro, seja tesoureiro, seja fiel onde Deus te colocou, porque no reino, todo serviço prestado ao rei é sagrado. Israel não será governada pelo acaso. Um reino não se sustenta apenas por espadas, sustenta-se por ordem, por estrutura, por homens certos nos lugares certos. 24.000 homens prontos, meu rei. Davi, o rei ungido por Deus, ergueu mais do que muralhas, ergueu um sistema. 12 divisões militares, 24.000 homens cada. Um mês de serviço por ano. O reino nunca ficaria sem defesa, e o soldado nunca ficaria sem descanso. Cada tribo tinha seu príncipe, cada recurso seu guardião. As vinhas, os rebanhos, os celeiros, os camelos, as oliveiras, tudo sob olhos fiéis e mãos responsáveis. Nada estava fora do cuidado do rei. Mas havia uma advertência gravada nesse capítulo.
Quando Joabe iniciou um censo movido pelo orgulho humano e não pela fé, a ira de Deus veio sobre Israel. O orgulho humano não entra nas crônicas do Senhor. E aquele número jamais foi registrado nas crônicas do rei. A lição é poderosa. Organização sem dependência de Deus é vaidade. Força sem fé é fraqueza disfarçada. Davi cercou-se de conselheiros sábios, de administradores fiéis, de guerreiros dedicados. A força de Israel não está em mim. Está em cada homem fiel que Deus levantou ao meu lado. Porque um líder verdadeiro não carrega o reino sozinho. Ele levanta homens capazes ao seu redor. Lidere com ordem, governe com fé, confie em Deus, não nos números. Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Tenho algo que devo dizer diante de Deus e diante de todos vocês. Era o crepúsculo de um reinado. Davi, o rei guerreiro, o ungido de Deus, levantou-se diante de toda Israel pela última vez, não como conquistador, como pai, como servo. Seu coração havia sonhado com um templo para a Arca da Aliança, mas Deus havia dito não. Tu não construirás, porque és soldado e fizeste correr muito sangue. E Davi aceitou, sem amargura, com grandeza. Então voltou-se para seu filho Salomão e entregou-lhe não apenas planos de pedra e ouro, entregou-lhe uma missão sagrada. Meu filho, conhece o Deus do teu pai. Serve-o com todo o coração e de livre vontade. Se o buscares, ele será achado por ti. Se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Os projetos do templo foram passados de mão a mão. Cada medida, cada utensílio, cada candelabro de ouro. Tudo revelado por Deus, tudo entregue com amor. Senhor, o meu pai confiou a mim o que tu lhe confiaste. Não construirei apenas um templo de pedra. Construirei com o coração. E então as palavras que ecoam pelos séculos. Sê forte e corajoso. Não temas, não te desanimes. O Senhor meu Deus estará contigo. Ele não te deixará nem te desamparará até que a obra esteja concluída. A maior herança que um pai pode deixar não é riqueza, é fé, é coragem, é a certeza de que Deus vai junto. Era o último ato de um rei. Não uma batalha, não um decreto, mas uma oferta. Davi se levantou diante de toda a assembleia e declarou: Salomão é jovem, e a obra é grande, porque este palácio não é para homens, é para o Senhor Deus. Quem está disposto a oferecer voluntariamente ao Senhor hoje? E então o rei abriu as próprias mãos, ouro de Ofir, prata refinada, pedras preciosas. Tudo que era seu, ele entregou e desafiou o povo. Quem está disposto a oferecer voluntariamente ao Senhor? E o povo respondeu, com alegria, com abundância, com o coração íntegro. Então Davi se prostrou e orou. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. E então, com humildade que envergonha os orgulhosos de todos os séculos, ele concluiu: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor é teu. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos, Peu. Salomão foi ungido rei pela segunda vez e prosperou. E Davi morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. A maior lição de um rei não estava em suas conquistas, estava em sua oferta. Tudo o que tens veio de Deus, e a Ele deve voltar.